prova do TELC B1 e como eu me preparei. Hello people, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica, eu moro na Alemanha já tem 5 anos e meio, quase 6, em janeiro completa 6 anos, e recentemente eu fiz a prova do TELC B1. Por que eu decidi fazer a prova do TELC B1 em vez de fazer direto a do C1, sendo que eu, na teoria, já estudei, né, terminei o curso do C1. Primeiro motivo de todos, data da prova. A prova do C1 só tinha em fevereiro do ano que vem. E eu preciso no caso, de um resultado de uma prova o mais rápido possível, porque isso está atrelado com o meu novo visto e a minha aplicação da naturalização alemã. Então, eu preciso disso o mais rápido possível. E qual que é a única prova que eu consigo achar disponibilidade de aplicação para fazer todos os meses? B1. Qual que é a prova mais fácil? B1 ou C1? B1. Qual que é a prova mais barata? B1 ou C1? B1. Então, é óbvio, não? A escolha de fazer essa prova juntou essas 3 questões. Mais barata, mais fácil, mais disponibilidade para realizar. Dito isso, como que eu, então, me preparei? Primeiro, antes de tudo, é importante ressaltar que você precisa ter o conhecimento do B1 para poder passar numa prova do B1. Não adianta você ir lá com um A2 capengo que você não vai passar na prova. Você vai se estressar, vai ficar frustrado, vai ficar nervoso para a prova e vai gastar dinheiro à toa, porque você não vai passar. Então, isso você precisa ter em mente. Eu preciso de ter finalizado um curso ou ter finalizado os estudos do conteúdo do B1. Caso contrário, você não vai conseguir passar na prova. Não necessariamente você precisa fazer um curso, pagando em escola do B1. Eu, por exemplo, nunca fiz o curso do B1. Eu fiz o curso do B1.1 assim que eu cheguei na Alemanha. Depois eu continuei estudando sozinha. E bem depois eu fui fazer outro curso na VHS. Eu fiz lá a prova do Placement Test e eles me colocaram no C2. Só que eu falei assim, não, eu quero fazer o C1. Então eu fiz o C1.1 e o C1.2 na VHS, porque eu queria ter esse curso. E eu só fiz naquela época porque eu estava no meu trabalho voluntário no BFD e eu tinha 50% de desconto. Porque se eu fosse pagar o preço integral, pra mim é caro, ainda mais sendo um salário de voluntário, que, né, voluntário não tem exatamente um salário, tem só uma ajuda de custo. Então, tendo esse salário de voluntariado, eu não tinha como pagar um curso integral. Então, eu só fiz porque realmente eu tinha 50% de desconto e no final das contas acabou que eu paguei muito barato e fiz o curso do C1 pela VHS. Mas partindo do princípio que você tem os conhecimentos necessários para poder fazer a prova, né? Porque sem saber alemão você não passa, não tem como, você não vai entender. Partindo desse princípio, quanto tempo você precisa de preparo para estudar para uma prova? Eu tenho uma técnica que eu estudo sempre em 2 semanas. 2 semanas é tudo que eu preciso para me preparar para fazer qualquer tipo de prova. E isso, como eu disse, partindo do princípio que você já tem o conhecimento necessário. Porque se você não tem, você precisa ir de muito mais tempo para aprender este conteúdo. E aí, como que eu, então, me preparo para uma prova? Nesse caso, provas de idioma. O primeiro dia, eu vou separar ali umas 2 a 3 horas para ficar navegando por vídeos no YouTube. Eu vou assistir vídeos sobre como é a prova, né, a estrutura da prova. Jéssica, você pode simplesmente pegar o brochurão que o próprio TELC manda explicando como é a prova. Sim, você pode. Se você gosta de ler, você vai lá e lê lá as 70 páginas que tem e pronto. Eu sou uma pessoa que, sinceramente, eu prefiro ter essa primeira impressão através de vídeos. Então eu pego vídeos de professores de alemão, porque tem muitos canais ótimos de professores de alemão que dão aula e que ensinam como que é a prova, ou contam sua experiência e etc. Eu, por exemplo, aqui tô fazendo um vídeo contando a minha experiência de como foi me preparar e fazer a prova. Então, eu prefiro primeiro ver vídeos de professores e dar logo para perceber qual canal é de professor ou não. Aí eu assisto lá como que é a estrutura da prova. Assim eu já vou me familiarizando com a estrutura da prova, porque isso é de extrema importância, é fundamental você saber como a prova funciona para poder ir bem. Porque assim, às vezes você tem
todo o conhecimento, ou às vezes você tem até mais conhecimento, tipo eu, por exemplo, que terminei o C1, e na teoria, se você terminou o C1, é fichinha a prova, né? Sim, é fichinha se você estudar e saber a estrutura e treinar especificamente para a prova. Se você não souber a estrutura da prova, mesmo você tendo o C1, é capaz de você se ferrar e não passar, porque é importante saber a estrutura da prova. Ok, então no primeiro dia eu tiro ali umas 2, 3 horas pra você ficar ali sim, introduzindo a prova, né? Ver vídeo de professor, ver vídeo tipo de dicas que eles estão dando. Aí, se eu achar algum canal que eu até achei, sim, que é muito bom, eu posso até separar mais um dia pra assistir todos os vídeos desse canal que eu gostei, pra ver os vídeos ensinando e dando dicas para a prova. Então eu vou ter no máximo 2 dias ali de introdução ao conteúdo, tá? Ai, Jéssica, porque eu achei um curso de 6 semanas. Pô, velho, 6 semanas é tempo pra caralho pra você se preparar pra uma prova. Tipo assim, tá, talvez 6 semanas não seja muito se você tiver ali 30 minutinhos por dia pra estudar. Aí, realmente, se você tiver 30 minutinhos por dia pra estudar, 6 semanas vai ser bom. 2 semanas não vai ser o suficiente. Porque este meu projeto, né, essa forma, essa minha técnica que eu uso desde quando eu tô no ensino médio de estudar para provas, requer que você tenha ali pelo menos de 2 a 4 horas por dia pra estudar durante as 2 semanas. Tirando o final de semana, que de final de semana eu não estudei nenhum dia, tá? Então, no total, seriam ali 10 dias de estudo, tendo 2 dias de descanso, que é o final de semana. Então, essa primeira semana foi isso que eu fiz, né? 2 dias, ali um dia, na verdade foi um dia que eu peguei e taca aquele pau, assisti todos os vídeos, entendi tudo sobre a prova. E aí, eu comprei estes 2 livros aqui de preparação. Esse livro, ele é um livro mesmo de revisão. Ele é maior, tá vendo? Ele é maior e ele tem todos, tipo assim, ele tem, claro, todos os pontos e são livros pra você ir meio que relembrando as coisas e tal. Ele não é um simulado para a prova. Então, tipo assim, ó, por exemplo, que a prova ela vai ter... Eu vou falar melhor sobre a prova depois, mas tá, vou falar agora já. A prova ela é dividida, né, na parte do Lesen Verstehen, que é tipo a compreensão de interpretação de texto, de gramática, enfim, essa parte de compreensão textual tem, de fato, a parte da compreensão de texto e a parte gramática, que é o Sprachbausteine. Então, nesse livro aqui, ele já vai começar com o Sprachbausteine. E aí vai ter aqui abordando todos os tópicos, né, assuntos que vão cair. E aí, os exercícios que tem são iguais. Ó, os exercícios, eles são iguais. Aqui, tá vendo? Sempre tem uma revisãozinha do assunto. Os exercícios, eles são iguais os da prova? Não são. Mas eles são uma ótima forma de você relembrar. Então, se você tiver 2 semanas pra treinar, ou às vezes 3, não sei. Mas assim, eu sempre faço em 2. Você pega uma semana pra fazer esse livro aqui, que ele é de revisão. Eu fiz esse livro aqui completo? Não, eu fiz um pouco das coisas que eu acho que eu precisava mais relembrar e um pouco de tudo. Exercícios desse livro que eu não fiz. Os exercícios preparatórios para a parte do Sprechen, por exemplo, eu não fiz desse livro nenhum, porque eu achei todos os exercícios dessa parte, né, do oral, do Mündliche Prüfung, eu achei todos os exercícios desse livro aqui, de preparação para essa parte, extremamente chatos e pareciam mais uma preparação para a escrita do que para a oral. Então, eu não pratiquei nenhum exercício aqui do Sprechen para essa parte. Nenhum exercício do Sprechen que tem aqui eu usei para me preparar para o Sprechen. E aí a gente vem o livro que eu considero o mais importante, assim, esse aqui, ele é mais fino, sim, mas ele é o mais importante. Porque esse daqui é o livro dos simulados. Os dois têm o mesmo nome, né, que é Mit Erfolg zum Zertifikat Deutsch B1. Só que o livro dos simulados, aqui em cima, ele vai estar escrito Testbuch. Por quê? Porque ele é um livro
com os simulados. Por isso que é teste, prova, né? Teste BU. Ele é um livro com simulados, então aqui tem 4 simulados curtos, ou seja, são exercícios que caíram, aqui todos são exercícios que caíram efetivamente, que já caíram na prova naquele ano. Esse aqui é o de meio de 2023 a meio de 2024. Então, tipo assim, são exercícios que caíram no último ano. E todo ano eles fazem uma versão nova, atualizada. Então, quando você for comprar, você compra a versão que tiver disponível, tá? Que vai ser a versão mais atual. Porque eles meio que não vendem no site as versões antigas. Então, vem 4 simulados curtos, que são simulados exatamente iguais, com exercícios iguais aos que caíram na prova, só que com menos questões de cada tipo de cada área. E tem 2 simulados completos, com exatamente o mesmo número de questões, o mesmo tempo e tudo, para você se preparar. E daí, você vai fazer isso daqui na última semana, na segunda semana. Então, no total, são 6 testes. Cada dia, você vai fazer um simulado. Ou seja, você vai levar ali de 1 hora, os simulados curtos, a 1h30, 2 horas no máximo de preparação dos 2 simulados maiores. Então, são 6 dias. Isso aqui dá exatamente 6 dias de treino. E essa aqui é a parte que você mais precisa, a mais importante, a mais fundamental para você se preparar. Porque são exercícios que caíram na prova. Aí, como que eu faço cada exercício? Eu tinha que achar meu iPad para eu dar exemplo para vocês. Peraí. Então, como que eu me preparei? Toda vez antes de começar, né, uma prova, eu colocava já o cronômetro, que é pra eu saber exatamente quanto tempo eu tava fazendo cada coisa. Então aqui, ó, por exemplo, que nem aqui você pode até ler, tem uma explicação de como é cada parte, né, como que funciona. O começo do livro é assim, ele tem uma explicação de como funciona a prova, quais são, né, as partes, quantas questões tem cada parte. E ainda tem aqui uma explicação de como que essa prova é feita a pontuação, né? Como eles vão fazer a pontuação. Então, a parte do texto, a primeira parte, elas são assim, ó. Ela tem alguns textos e tem aqui alguns títulos. Aí você tem que conectar qual é o título que se encaixa naquele texto. A parte 2 também, aí é um texto, só que aqui é a interpretação. Tem um único texto e são 10 perguntas, se eu não me engano, 10 perguntas sobre esse texto. E você tem que responder todas elas. No texto curto, ele costuma ter 3 perguntas ou 4, enfim, no simulado curto, né? Como eu disse, tem menos perguntas. A parte 3 são anúncios. E aqui tem o que cada pessoa quer. Então vai ter uma frase falando, tipo, ai, fulano procura um hotel de férias assim, assim, assado. Aí você vai ver um anúncio que se encaixa nisso. Lembrando que tem situações que não tem um anúncio que se encaixa. Então você também tem que prestar atenção nisso. Aí essa parte aqui de escrita e tudo mais, eu fiz aqui no próprio livro mesmo. Fui respondendo aqui no próprio livro. Aí a gente chega na parte do Sprabalstein, que é a parte de gramática. A parte de gramática, sinceramente, eu não consigo seguir nenhuma das dicas, nenhuma das formas que geralmente os professores de alemão ensinam você a fazer. Porque, essa prova, essa parte de gramática, são 2 exercícios, né? Os 2 são exercícios que tem espaços para você preencher. No primeiro exercício tem os espaços, aí tem tipo as perguntas, e cada pergunta tem 3 respostas, e você tem que colocar a certa. Então, por exemplo, às vezes é um espaço 1, vou dar o exemplo daqui, que o espaço 1, aqui tem 3 preposições, an, über, von. Aí você vai lendo, só que aí às vezes tem, por exemplo, declinação, que nem a pergunta 4. É declinação, porque tem activa, activen, activa. Então, tipo assim, você tem que saber a declinação e tal. E a segunda pergunta também são de preencher. São espaços vazios que você tem que preencher. Só que aí tem, tipo assim, de A a J. E aí você tem que escolher uma dessas palavras aqui disponível para preencher. Como que, geralmente,
os professores ensinam a fazer esse tipo de pergunta. Porque se é um adjetivo, você tem que lembrar, essa palavra masculina, é feminina, é neutra. Assim, você parar pra pensar isso, tipo assim, essa preposição aqui, essa palavra aqui, ela pede preposição dativa ou acusativa, e não sei o que. E daí na segunda parte, eles falam assim, qual é o tipo de, qual é o conjunto de palavras que cabe aqui? É um verbo? É uma preposição? É um adjetivo? É não sei o que. Gente, pra mim, isso não funciona. Se eu tiver que, a cada espacinho, ficar pensando, isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Cara, isso não funciona. Pra mim, isso não funciona nem em português. Pra mim, essa parte, assim, de preencher é uma coisa muito única que talvez algumas pessoas vão ter o mesmo sentimento, mas assim, pra mim a única forma que funciona é eu ler e ver ali na hora aquilo que pra mim encaixa melhor. Eu leio, eu bato o olho uma vez, encaixou bem? É isso. Se eu pensar, e tipo assim, em todos os simulados aconteceu isso, toda vez que eu parei e pensei, eu falei assim, não, eu acho que talvez essa aqui é a correta, eu errei. Inclusive, eu tenho até algumas anotações aqui, tipo, aqui tem, nesse primeiro simulado já tem uma anotação. Errei de bobeira. Sempre anote a primeira resposta que vier na cabeça. É isso, gente. Porque a língua, pra mim, ela é dinâmica, ela é fluida. A língua, você consegue sentir a língua, entende? Você tendo aquele conhecimento daquilo que está sendo pedido de você, você consegue sentir a língua. E quando você vê uma coisa que não encaixa, você sente, cara, isso parece estranho. Isso parece o mais correto. Pode ser que às vezes você erre fazendo assim? Com certeza. Teve aqui, que nem teve um que eu errei dois exercícios, que eu errei 2 e no outro eu errei também 2. Então, tipo, no total 4. Mas, mesmo assim, você vai errar muito menos, no meu caso, tá, gente? Você se prepare e faça o exercício como te convém. Mas pra mim funciona desse jeito. Eu leio e penso, essa é a melhor opção. Tipo, isso é o que se encaixa melhor na minha cabeça. E eu, sinceramente, não fico pensando muito nisso. Senão eu morro, vou de arrasta pra cima, não passo na prova. Aí a gente chega, então, na parte do Hörverstehen, que é a parte auditiva. Na parte da audição, são todos exercícios de assinalar verdadeiro ou falso. Todos têm que falar se é verdadeiro ou falso. São 3 exercícios, em cada exercício tem mais de uma pergunta. Então, a primeira parte do exercício, né, você vai ouvir uma única vez cada áudio, e são 5 áudios. E daí cada áudio vai ter, tipo assim, uma frase. E você tem que falar se aquela frase é verdadeira ou falsa. Então, são 5 áudios que você vai ouvir, cada áudio correspondendo a uma pergunta, e você vai colocar verdadeiro ou falso. A segunda parte é um áudio um pouco mais longo, com 10 perguntas. Então, vai ter ali uma entrevista, uma conversa, e você tem que responder tudo verdadeiro ou falso de acordo com o que você ouviu, né? E a terceira parte a segunda parte você ouve o áudio 2 vezes. E a terceira parte também você ouve 2 vezes, também são 5, é bem parecido com a primeira parte. A única diferença é que na terceira parte você vai ouvir cada áudio 2 vezes e na primeira parte cada áudio 1 vez. Então na segunda parte também vão ser 5 exercícios, verdadeiro ou falso, 5 áudios, cada áudio correspondendo a uma, né, a uma sentença que você tem que determinar se é verdadeiro ou falso. E aí você vai ouvir 2 vezes. Enfim, eu achei super tranquilo. Na hora que eu estava fazendo os simulados, cada áudio eu ouvi 1 vez só e já foi suficiente para eu responder. O áudio não tem muito assim como você se preparar além disso. O que você pode fazer é tipo escolher um podcast, um canal do YouTube, uma coisa assim, um assunto que você gosta de ouvir e ficar ouvindo enquanto você tá no treino pro trabalho, indo pra escola, enfim, fazer alguma coisa aí pra você já ir treinando mais o seu ouvido. Mas assim, eu achei tanto nos simulados quanto na prova, eu achei o áudio super claro. Mesmo áudios que é tipo assim, dentro num telefonema, dentro do vagão, os áudios eu achei super claro. Tipo assim, né, a voz mesmo da pessoa, a forma da pessoa falar, que eles escolhem pra colocar na prova, eu achei super
claro, sem muito sotaque, eu não caí com nenhum exercício, tanto do simulado quanto da prova mesmo, que tivesse um áudio com uma pessoa com sotaque carregado, que você fosse difícil de entender, não, tudo super claro. Então, tipo assim, eu achei bem tranquilo a parte da audição, tá? E daí a gente vem então para a parte da... uma dica aqui, essa dica é importantíssima. Durante a parte da audição, você não tem um tempo extra para passar as respostas dos exercícios para a folha. E cada vez que termina uma parte, já vem a instrutora e retira a folha de resposta. Ou seja, a gente fez a parte do Lesen verstehen, né, que é compreensão de texto e gramática. Terminou o tempo dessa parte, veio a instrutora e retirou a folha de respostas. O áudio, a parte da audição, ele é um áudio único, não tem pausa nem nada. Ele é um áudio único. Então, você fez uma parte, já passa pro gabarito. Fez uma parte, a segunda parte, passa pro gabarito. Fez a terceira parte, passa pro gabarito. Porque se você deixar pra passar tudo no final, você não vai ter tempo. Inclusive, teve uma pessoa que ficou desestabilizada, porque ela foi passando assim tudo correndo. Mesmo que logo antes de começar o áudio, a instrutora ainda falou assim, passem as respostas pro gabarito, não tem tempo adicional para passar as respostas pro gabarito. Então, assim, no final de cada questão tem ali uns 15 segundos, que é o suficiente que você precisa para passar aquela questão pro gabarito. 15 segundos, que é o tempo que você tem ali no final da terceira parte, não é suficiente para você passar 20 respostas. Vai ser suficiente para você passar as 5 respostas, que é correspondente à última parte. Então, tipo assim, presta atenção nisso, não erre nisso, tá? Por favor, não se desestabilize à toa. Então, depois disso, né, vem a parte do áudio. Do áudio não. Depois do áudio vem a parte da redação, que é a Schriftliche Ausdruck. Eu achei super tranquilo também, tipo, é questão de treino, então você tem que treinar assim. Aqui, tipo, todos os simulados têm uma resposta sugerida. Então, você vai decorar ali frases que você pode usar em qualquer situação, como, por exemplo, como que você sempre começa, como que você sempre termina. Tipo assim, você vai treinar as frases ali que dá pra você usar sempre. Como, por exemplo, muito obrigado pela resposta, muito obrigado pelo seu e-mail. Entende? Tipo, isso é uma coisa que você vai fazer independente da situação que tem aqui, que eles vão, dos detalhes que você vai imprimir. Independente dos detalhes que você vai imprimir aqui na sua redação, tem coisas que não mudam, como, por exemplo, muitas vezes você vai ter que falar assim, desculpa, neste dia em específico eu não posso fazer e nesse terminho, só que às vezes não é um terminho, às vezes é uma viagem, que foi o meu caso era uma viagem, você tinha que responder ali um e-mail sobre uma viagem para a Áustria, e daí tinha ali uma data sugerida, e tipo assim, eu já tinha decorado frases sobre falar assim, es tut mir leid, nessa data eu não posso, isso aqui eu não posso fazer nesse dia, que tal dia. Então, tipo assim, isso eu posso fazer pra desmarcar um horário no médico, pra falar que eu não vou numa festa, que nessa viagem, nesse dia eu não posso, vamos remarcar pra tal dia. Então, tipo, entende? Você usa pra qualquer situação. Então, essas coisas você tem que decorar. Inclusive, eu tenho aqui no meu iPad, eu vou até colocar isso no PDF e colocar num drive pra vocês, tá? Se eu, porventura, esquecer de pôr, me cobrem nos comentários, que aí eu deixo na descrição do vídeo. Que nem aqui, ó. Eu vou abrir. Ó, eu fiz toda uma preparação que eu fui escrevendo tudo. Inclusive, tipo, essas frases aí que você precisa sempre saber. Eu vou colocar pra vocês tudo que eu estudei, todas as minhas anotações e tal, num PDF pra vocês, né, olharem e seguirem. Só as minhas anotações, né? E também eu tenho os PDFs das coisas que eu treinei, das redações que eu escrevi. E logo depois de eu ter a redação que eu escrevi também a redação sugerida. E isso, eu copiei todas as redações sugeridas como treino, porque isso ajuda você a escrever as palavras mais corretamente. Tipo assim, tudo que você escrever a mais durante esse período de treino, é ótimo, tipo, é um treino também, sabe? E também pode te dar outros insights de como responder melhor as questões. Então eu fui fazendo isso. Enfim, eu achei de boa. E a última parte é o Mundlich Prüfung, que é a parte oral. A parte oral também são 3 partes, né?
A primeira parte é você se apresentar, então é sempre em dupla. Aí você e a outra pessoa, vocês vão ter uma conversa como se você tivesse acabado de conhecer a pessoa. Inclusive, eu gravei todas as preparações que eu fiz, eu me gravei, e eu tô editando também pra postar aqui no YouTube. No caso, eu gravei na vertical, então eu vou postar na vertical mesmo. Não vai ser um vídeo assim na horizontal igual esse aqui, vai ser na vertical. Aí, né, tem essa parte que é isso, você vai conversar com a pessoa como se você tivesse acabado de conhecer ela. Então você fala assim: oi, tudo bem? Como você chama? Quantos anos você tem? O que você faz? Ah, você estuda? O que você estuda? Da mesma forma que você vai fazer perguntas pra pessoa, a pessoa vai te fazer perguntas também. E essa parte tem que durar aí aproximadamente 5 minutos no total. Ou seja, cada um vai falar entre 2 e 3 minutos. Aí vem a segunda parte. A segunda parte, cada pessoa recebe um texto. Nesse texto, você tem que reportar. Você vai ler o texto e vai falar: ah, o que você leu do texto? Ah, eu li a ideia de fulano. Fulano pensa assim, assim, assado sobre esse assunto, fulano pensa assim, assim, assado. Ele falou isso, ele falou aquilo, ou seja, é reportar. Depois você vai perguntar para outra pessoa, né? Então a outra pessoa que recebeu um texto também vai falar o que ela leu sobre aquele assunto. E daí vocês vão discutir o que vocês pensam sobre esse assunto. Ou seja, para você falar a sua própria opinião sobre esse assunto. E aí depois tem a terceira parte da prova do Mundlich Prüfung. A terceira parte, ela é para você planejar alguma coisa junto. Aí pode ser qualquer coisa, gente. Na minha prova caiu para planejar ir fazer aula de algum instrumento. Então, você tem que escolher qual instrumento que vocês querem aprender a tocar juntos. Você pode falar o porquê. Aí você tem que decidir: ah, vamos fazer aula com uma professora particular ou em uma escola. Vamos fazer que dia que você tem disponibilidade para ir. Enfim, combinar ali como que vocês vão fazer aquela atividade, né? O que tá sendo pedido de vocês. Mas nos treinos, teve um só que eu achei bem chato, que era pra planejar uma faxina. Gente, ficar 5 minutos falando de faxina é o ó. Mas, enfim, foi o mais, assim, chato que caiu nos simulados, né? Não caiu na minha prova, mas foi nos simulados. Mas aí tem de tudo. Você pode planejar, pode cair pra planejar uma viagem, pra planejar uma festa de despedida, pra planejar um piquenique, pra planejar alguma coisa numa sexta-feira à noite. Enfim, pode cair várias coisas. E assim, uma coisa que é importante vocês terem em mente é que todo o B1, independente, tipo, até mesmo na parte da leitura, que tem um texto que você tem que interpretar. Todos os assuntos que vão cair ali na parte do ouvido, na parte de fazer a redação, de conversar, todos os assuntos vão ser assuntos do dia a dia. Então, tipo assim, não vai ser uma coisa que, tipo, ai, o que você pensa sobre a bactéria X? Não, talvez pergunte sobre vacinas, porque durante o Covid teve aí uma grande discussão sobre isso, tomar ou não tomar vacina, mas não caiu. Eu não vi nenhum simulado, eu não vi ninguém falando que caiu sobre esse assunto. Então, geralmente, são coisas de fato do dia a dia, tipo, ir no mercado, ir pra escola, ir pro trabalho, fazer coisas, ir num cinema. Que filme vocês vão assistir? Enfim, sabe? Coisas assim, do dia a dia, da atualidade. Não vai cair nada assim que vocês não tenham ouvido falar nenhuma vez na vida de vocês, porque são coisas do dia a dia, muito básicas do dia a dia. Isso pra prova do B1, tá? Estou falando aqui da prova do B1. Do B1. E aqui vai uma dica importantíssima na hora da prova para fazer a parte oral da prova. Quando, antes de você entrar na sala dos instrutores, você vai para uma outra sala que eles chamam de Vorbereitungsraum, sala de preparação. Nessa sala de preparação, você vai receber as questões da sua prova, ou seja, as questões que você tem que responder. E junto com isso, você vai responder uma folha para você fazer suas anotações. Anote, e você tem 20 minutos de preparação. Anote todas as ideias que você quer desenvolver em cada uma das partes. Porque quando você chegar na sua prova, na hora que tem ali os 2 instrutores para avaliar a sua prova, você não lê mais as suas perguntas, porque você leu as suas perguntas no Vorbereitungsraum. Então, você não lê mais as suas perguntas, tá? Você não tem mais tempo para ler as perguntas, porque você já leu antes. A sua folha de anotações, você leva com você para fazer...
Quase derrubei meu iPad. A sua folha, né, de Vorbereitung, né, com as suas anotações, você leva com você junto pra sala que tem os instrutores e que vão te avaliar. Então, anote tudo. E outra dica, não escreva as frases completas, porque se você escrever tudo bonitinho da forma que você quer falar, você vai querer ler o que tá escrito ali. E aí você vai se ferrar, porque se você ficar só olhando pro papel, eles vão tirar ponto, ou vão te interromper e vão pedir o papel e vão tirar o papel de você, vão falar pra você parar de ler e tal. Isso você vai perder ponto. Então, anota as ideias principais que você quer desenvolver. Porque aí você sabe, por exemplo, na parte do report, que é a parte 2, que você tem que reportar o que você leu. Você vai lembrar tudo que você leu? Então você anota, fulano falou isso. Aí você só escreve as palavras-chave, que é tipo, ele gosta disso, ele não gosta daquilo, ele faz isso, ele faz aquele outro. Pronto. Aí você consegue construir ali o seu report. Anota o nome da pessoa pra você falar assim, ich habe die Meinung von fulano. Eu li a ideia de fulano. Enfim, coisas assim que incrementam o seu texto, que vai incrementar a sua fala, né? A sua composição ali linguística, mas sem escrever tudo, porque ler tira ponto. Então, e se você escrever tudo, você vai querer ler. Então fica isso aí como dica pra vocês, porque isso é uma informação que eu não achei quando eu estava me preparando. Eu achava que você, tipo, recebia lá, na hora, né, da prova, você ainda tinha as suas folhas de pergunta. Não foi uma coisa que não foi falada, mas assim, como eu sou uma pessoa muito precavida, eu tinha anotado tudo mesmo na folha de Vorbereitung, porque eu pensei, cara, se eles estão falando pra não anotar na folha das perguntas, provavelmente, ali na hora eu tive esse insight, provavelmente a gente não vai ter a folha de pergunta lá na sala. E foi isso que aconteceu, a gente não teve, e a minha parceira, por exemplo, ela não anotou esses detalhes do report, por exemplo, porque ela achou que na hora da instrução, né, das instrutoras avaliar a gente, ela ia receber de novo o texto. E não recebe. Enfim, gente, essas são as dicas que eu quis dar pra vocês. Se vocês gostam do universo Alemanha e viagens, este aqui é um canal ótimo para se seguir, então me sigam. Não esqueça de curtir o vídeo, porque isso ajuda muito, principalmente o YouTube a entregar para outras pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado e que voltem para mais vídeos. Tchau, até a próxima!